Moses e Cu. Parte 17. As ovelhas e a cabra no fim do tempo. Houve uma visitação divina na terça-feira, 24 de julho de 2007. Neste dia, o próprio Senhor Jesus Cristo veio nos visitar na igreja. Ele foi acompanhado pelos arcanjos Miguel e Gabriel. Quando eles vieram, o Senhor começou a falar conosco sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou repetir exatamente as palavras que o Senhor nos falou na igreja. O Senhor disse: Você sabe porque eu disse que enviaria o meu Espírito nos últimos dias. Joel 2:28. Embora ele já tivesse vindo no dia de Pentecostes. Atos 2:4. O Senhor disse: Está escrito que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Ainda sabemos que o Espírito Santo já veio no dia de Pentecostes. Não está escrito em minha palavra que existe um só Espírito. Efésios 4:4, que desceu no dia de Pentecostes. Então, por que vou enviar o meu Espírito novamente nos últimos dias, embora ele já tenha vindo? Jesus disse: Você tem que entender que nos últimos dias, quando o meu Espírito cair sobre o meu povo, o princípio do Pentecostes será repetido. Significa que o que aconteceu no dia de Pentecostes acontecerá novamente nos últimos dias. Será uma repetição. Quando o dia de Pentecostes chegou, os crentes estavam todos juntos em um só lugar em Jerusalém. Jesus disse: Isto é exatamente o que aconteceria no último dia. No último dia, o Espírito de Pentecostes fará com que o meu povo tenha a tendência de se reunir em comunhão. O Espírito Santo fará com que o meu povo tenha o espírito de coligação. Eles vão amar o encontro, como está escrito. Quão bom e agradável é quando os irmãos habitam em união. É como precioso óleo sobre a cabeça, escorrendo sobre a barba de Arão. Salmo 133. Jesus disse: A reunião é o Espírito de Pentecostes e nos últimos dias, eu derramarei o Espírito de Pentecostes em minha igreja novamente, que é a devoção de comunhão e coligação. Jesus disse: Nos últimos dias, o meu Espírito descerá somente sobre aqueles que são membros da igreja que é representada aqui pelo cenáculo. As pessoas terão a tendência de ter comunhão e estar na reunião da igreja. O amor da comunhão na igreja é representativo do Espírito de Pentecostes, que tem que descer para reunir as virgens sábias. Jesus disse-me: Antes do arrebatamento, o espírito de coligação animará o meu povo. A Bíblia diz: Eles se uniram constantemente em oração, junto com as mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então o Senhor disse à congregação: Todos vocês devem pegar seus cadernos para escrever. Naquele dia, éramos 40 fiéis na igreja. Todos nós obedecemos à instrução do Senhor. Todos nós tiramos cadernos e canetas para escrever o conselho do Senhor. Então o Senhor nos instruiu a ler Mateus 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas uma da outra, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Ele colocará as ovelhas à sua direita e as cabras à sua esquerda. Mateus 25, 31-33. O Senhor disse: Com base nesta passagem, aqueles que virão à minha direita são cristãos que demonstraram força e vigor durante sua caminhada no final dos tempos. Eles eram fortes e dinâmicos. O Senhor disse: Aqueles que são chamados de bodes são crentes que foram fracos em sua caminhada no fim dos tempos. O Senhor disse: Deixe-me falar com você e analisar o perfil de uma cabra nas Escrituras. O bode é um animal sobre o qual os pecados e falhas do povo foram colocados, e então ele foi enviado para o deserto, que é a residência do demônio Azazel. Levítico 16:10. O Senhor disse: Esta é a imagem do cristão rebelde, que é teimoso e vive em fraqueza. Quem, apesar dos esforços que foram feitos para ajudá-lo a se arrepender e se purificar, ele ainda está falhando em responder a esses esforços, adotou a imagem de uma cabra. Esta é a imagem de um cristão que não tem raízes em servir a Deus e não tem igreja para servir como um membro. Este tipo de cristão se contenta com errância espiritual. Esta é a categoria de crentes de que o pastor desistiu, que estão vivendo como cabritos. Eles vivem vidas sem cumprir o propósito para o qual foram projetados.
Eles são sem dúvida uma decepção do Criador e do desenhista. No entanto, o Cordeiro se manifesta em diferentes altares do holocausto. O Cordeiro é a imagem do crente que sabe sofrer. O efeito do sofrimento que alguém suporta para viver uma vida pura é a vontade de Deus. O altar e o sacrifício representam os cristãos que amadureceram e participam das diferentes tarefas da igreja. A imolação do Cordeiro é a imagem do cristão que aceitou o sofrimento na igreja para que a obra de Deus possa avançar. A ação de pegar o Cordeiro e queimá-lo no altar é a imagem do crente que é sofrendo no serviço de Deus na igreja, para que a obra de Deus seja excelente. Uma cristão que está fazendo a obra de Deus na igreja é uma figura de um cordeiro criado no altar e consumido no fogo. Ele estará entre os cordeiros que virão à direita do trono do Senhor nos últimos dias. Trabalhar na igreja significa que você aceitou suportar o sofrimento e o fogo do altar. O Senhor Jesus nos disse: não está escrito que eu te fiz um reino e sacerdotes. Ser um sacerdote significa participar da obra de Deus. Falhar em participar da obra de Deus significa que você não está cumprindo os deveres de um sacerdote. Reino e sacerdotes. E tu os fizestes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5:10. Assim o reino dos céus é para obreiros e servos. Há pessoas que vêm à igreja, mas se recusam a servir e participar, mas está escrito: você é um reino de sacerdotes. Eles não se encaixam no perfil do Cordeiro, que é levantado no altar do holocausto para o serviço na igreja, e suportar a dor pelas obras de Deus para avançar. Aqueles que são servos na igreja são elevados no altar porque são os cordeiros. Lembro-me de quando eu morri por 10 horas e vi pessoas que morreram. Entre eles estavam os cristãos que foram impedidos de entrar na porta do céu. Eles estavam pedindo misericórdia. Imediatamente vi o anjo que foi designado para as igrejas desses cristãos, que pousavam no portão do céu. Naquele momento, vi um anjo indo para um cristão que estava entre o povo no portão do céu. Ele disse a ele: eu conheço você, mas você não me conhece. Eu sou o anjo da igreja que é o oposto de sua casa, que deveria ser sua igreja. Eu estava esperando por você para te abençoar uma vez que você se tornasse um membro da minha igreja, mas você se recusou a se unir à igreja apesar da insistência do Espírito Santo em seu coração. Ao unir-se a essa igreja, o pastor deveria ensinar-lhe a mensagem certa que iria santificar e purificar você para o céu, mas você recusou. Você não está entrando na porta do céu. Eu vi o anjo apontando este homem, a direção que levava à morada dos mortos, onde a fumaça negra subia. Amado, servir a Deus na igreja significa que vamos suportar o sofrimento e o fogo do altar, porque o cordeiro deve ser erguido no altar. Não podemos pular o fogo do altar porque, como um pastor separa as ovelhas das cabras, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda.